Bom, então, muito obrigado pela presença de todos. O tema, para mim, é um tema muito gostoso e gostoso de ser estudado, porque as virtudes, para mim, são uma ponte, um caminho moral para que justamente nós possamos nos tornar seres melhores. E conversando com vocês e aprendendo com vocês sobre o livro de Urântia, nós vemos como as virtudes na realidade, são o sedimento, o palco para que possam se desenvolver atitudes para o bem e do bem. Então, nada melhor do que falarmos sobre as virtudes. Já diziam alguns pensadores e filósofos de que as virtudes só existem porque o ser humano tem dificuldade em amar. Porque o amor, apesar de ser considerado por muitos uma virtude, na realidade engloba todas as virtudes. Então, se nós nascemos e quando nascemos não somos virtuosos, obviamente nós precisamos da educação da sociedade, dos pais, dos amigos, das escolas e até das pessoas que não são virtuosas, para que nós possamos desenvolver essa virtude. E o início de toda a capacidade de virtude de um ser humano começa pela imitação. Nós imitamos bons atos antes que os atos sejam verdadeiramente sinceros. Mas é através dessa imitação, que nós podemos chamar até de educação, que eles se tornam o arcabouço para que dentro de nós se desenvolva, então, frutifique a semente do bem. E terminamos nesse trajeto no amor. E o amor é a mais difícil das virtudes, se nós podemos considerá-la uma virtude separada. Na realidade, o amor engloba tudo, todas as virtudes. Mas para chegar ao amor é muito mais difícil do que nós sermos virtuosos. Então, talvez seja mais fácil para o ser humano se tornar antes virtuoso e, através do hábito da virtude, desenvolver, por final, a capacidade plena e maior de amar. Então, essa consideração é importante porque, como eu digo, e não sei o que digo, mas como eu repito, as virtudes são o caminho que nos leva ao amor. E podemos começar, então, entendendo de que os gregos já falavam sobre as virtudes, chamavam de areté, e os latinos a chamavam de virtus. Então, por que estudar as virtudes? Por que ler sobre as virtudes? As virtudes podem ser ensinadas nos livros. A maioria dos autores, e diga-se de passagem que é muito raro encontrar um livro específico sobre as virtudes. Eu até agora encontrei um, e nós encontramos virtudes separadas, mas algo específico é muito difícil. Então, agrupá-las em um livro já é uma tarefa muito interessante. Mas nós podemos aprender com os livros? Sim, nós podemos aprender com os livros, mas nós só vamos nos tornar virtuosos se nós pudermos aplicar aquilo que nós lemos com os livros. Ficarmos com a ideia das virtudes para nós mesmos não nos torna virtuosos. Tá? E esse estudo das virtudes, ele nos ajuda por quê? Em primeiro lugar, porque quanto maior for o nosso conhecimento, maior é o tamanho do nosso mundo. O nosso mundo se baseia muito naquilo que nós aprendemos, ou seja, se nós enxergamos mais longe, a nossa amplitude de vida, de mundo, aumenta. E o conhecimento dessa capacidade de fazer o bem especificamente, no caso a virtude, é um crescimento de ser humano. Nós crescemos com essa capacidade. E isto nos ajuda também para compreendermos
o estudo, a leitura das virtudes, como nós deveríamos ser, o que nós deveríamos fazer e como nós deveríamos viver, já que é importante saber que o estudo delas, ele nos ajuda a intelectualmente, nos capacita intelectualmente a nos tornarmos um pouco melhor do que nós somos e, através da aplicação da virtude, na prática, nos tornarmos um ser mais completo. E o que é mais urgente no estudo da moral do que o estudo da virtude? E por que isso? Porque justamente ela é a capacidade mais digna de nos elevar como ser humano, de que nós sejamos verdadeiramente humanos, que apliquemos a nossa humanidade. Muito bem. Virtude é um poder. Falando em termos gerais, é um poder, mas um poder específico. É o que constitui o valor de cada ser, ou seja, a sua própria excelência. É uma força que age ou que, mesmo não agindo, pode agir. Ela está ali no indivíduo para ser aprimorada. Então, virtude é um poder, e o poder basta a virtude, mas isso não acontece com o ser humano. Por quê? Porque a virtude, se nós falarmos em termos genéricos, a virtude de uma planta, de um remédio, é tratar. Quanto melhor tratada, quanto melhor o tratamento feito por um remédio, mais virtuoso esse remédio. Quanto melhor o corte de uma faca, mais virtuosa é a faca, porque a ambição da faca é cortar bem. E quanto mais agirmos humanamente, mais virtuosos somos, porque, portanto, agimos conforme a nossa humanidade. Muito bem. Nesse momento, em termos gerais, não importa para a faca que corta bem se ela é usada para o bem ou para o mal. Esse é um poder genérico. Então, quando nós falamos da virtude relacionada ao homem, é diferente da faca. Para o homem, ele precisa de mais elementos do que simplesmente a virtude. Já dizia Aristóteles que o que diferencia a nossa vida humana dos animais é a vida racional. E essa vida racional é que justamente nos capacita para o crescimento, e como nós vemos bem no livro de Urantia, nós conseguirmos adquirir o conhecimento interno, interior ou exterior, para que nós possamos ascender como peregrinos, né? Então, já Aristóteles falava do conceito de hábito para a virtude. Eu ainda não falei especificamente o conceito total de virtude, mas já naquela época ele dizia que uma ação para o bem isolada é uma boa ação, mas não é um hábito. Para que se desenvolva o hábito da virtude, é preciso que essa ação seja repetida. Mas não basta que haja a vida racional. É preciso que haja o desejo, a educação, o hábito e a memória em relação a essa virtude. O desejo de um homem bom é diferente de um ignorante, de um homem mau. A educação superior é diferente da ignorância. O hábito de fazer o bem é diferente da ação única. E nós precisamos ter uma memória de virtudes, porque, na realidade, esta memória de antigamente nos capacita a reconhecer o que foi feito anteriormente e transmitir isso para as novas gerações. Portanto, ela é uma virtude, a virtude também pode ser dita como histórica, né? Vamos mais adiante. A virtude de um homem então é o que faz esse homem humano, é a sua excelência, ou seja, ser humano, com todas as virtudes que isto possa considerar. Como eu falei antes, não existe virtude natural, nós não nascemos virtuosos, nós precisamos desenvolver isso através da moral,
que é herdada da nossa família, das nossas relações com outras pessoas, da nossa escola, do nosso professor, dos nossos amigos, da vida em sociedade. E se a virtude, no sentido geral, é poder, a virtude, no sentido particular, é um poder humano. São as virtudes morais. É a moralidade que dá a capacidade para que nós possamos nos tornarmos virtuosos em uma determinada atitude. A virtude, já explicava Aristóteles, é uma maneira de ser, é o jeito da pessoa, é o modo como ela se comporta. Ela é adquirida, então nós não nascemos com ela, ela tem que ser adquirida através da relação, e duradoura, ou seja, nós não podemos ser bons por um determinado momento e depois voltarmos a ser maus e depois voltarmos a ser bons. Isto não é um ser virtuoso. Nós temos que ser duradouros na nossa forma de agir humanamente, de agir para o bem. E a virtude, então, é uma disposição, é uma capacidade, é uma vocação para se fazer o bem, sendo ela o próprio bem. Portanto, alguns filósofos dizem que é o esforço para portar-se bem que define o bem nesse próprio esforço. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Tá? Eu achei interessante ali, porque quando tu falaste que uma faca pode ser virtuosa, para mim, virtude era uma condição humana. Sim, a gente usa a condição específica em relação ao ser humano, mas um violino pode ser virtuoso se ele for, por exemplo, um Stradivarius ou um violino extremamente afinado. Em relação à peça, ela é virtuosa, mas só é virtuoso o violinista que bem toca o bom violino. É como a faca. Uma faca na mão de um assassino não deixa de ser uma faca boa, de um bom corte, mas a faca na mão de um cirurgião faz o bem, digamos assim. E isso é em termos gerais, né? Agora nós vamos focando para o ser humano. Entendi. Então, assim, ó, aqui já vai se formando o conceito de virtude, que é uma maneira de ser. Ela é adquirida, portanto, ela não é natural ao ser humano, ela é adquirida, ela vem do campo, na atmosfera da moralidade, e ela deve ser duradoura. Tá? Por quê? Porque as virtudes morais, por exemplo, fazem um homem parecer mais humano. É muito estranho nós vermos um ser inteligente, um ser humano inteligente, um ser humano capaz, que não seja humilde, que seja arrogante. Não que ele deixe de ser mais inteligente por isso, mas ele talvez se torne menos humano pela arrogância que ele proclama, né? Então, essa humildade de saber o que apesar de todo o conhecimento que ele tem, ele não sabe tudo, essa humildade o torna mais humano. E essa humildade é uma virtude, ainda mais num ser que, através da sua intelectualidade, pode se sentir muito dono de si, né? Muito bem. Este tópico aqui, ele esclarece muito do que Aristóteles dizia. E eu falo muito de Aristóteles porque ele é um dos principais filósofos que fala a respeito das virtudes. Ele dizia, desde aquela época, que toda virtude é um ápice entre dois vícios. E esse já é outro ponto que eu gostaria que ficasse muito claro assim para vocês e que vocês pudessem guardar. Então, a coragem, ela combate sempre dois vícios. A coragem, por exemplo, sendo virtudes. As virtudes são o ápice entre dois vícios, né? Então, portanto, a coragem, a falta de coragem,
é a covardia, é um vício. O excesso de coragem é uma temeridade, porque o excesso de coragem, muitas vezes, impede que, através da prudência, ele possa evitar um problema maior. Então, sempre a coragem é a virtude e os dois pontos, os dois polos, são os vícios. A dignidade, a diminuição da dignidade, a falta dela, leva à complacência. O aumento da dignidade chega a um ponto que leva ao egoísmo. A doçura do ser humano, se for diminuída, leva à cólera. Se nós ficarmos doces demais, nos leva à apatia. E assim todas as outras. Todas as virtudes, elas são o ponto central, o ápice de duas fraquezas que nós tentamos vencer. Então, quando se diz que determinada pessoa é um virtuoso, nós podemos, como exercício, tentarmos descobrir se com aquela virtude, que fraqueza ele teria e que excesso ele teria. Mas a vida real, nós nos perguntamos, quem é que pode viver sempre no ápice? Quem é que pode ser sempre um virtuoso? É muito complicado, né? Mas o fato de nós lermos, estudarmos as virtudes, como eu tinha comentado antes, não nos faz um virtuoso por si. Mas o fato de pensar e ler, refletir sobre as virtudes, faz, na nossa solitude, medir a distância que nos separa dela. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos na nossa vida, e nós pudermos, no nosso íntimo, realmente, se nós formos juízes de nós mesmos, um juiz imparcial, medirmos que distância nós temos daquele fato virtuoso, se nós somos mais humildes, menos humildes, se nós somos mais corajosos, se nós somos mais tolerantes perante as pessoas, nós podemos, através do conhecimento daquela virtude, medirmos um pouquinho o que nos falta para tentarmos, dia após dia, nos aprimorarmos em relação àquele conhecimento, aquela reflexão sobre o que aquela virtude tenta nos ensinar. E justamente isso, a reflexão sobre as virtudes, no mínimo, nos torna um pouco mais humildes e nos faz enxergar um pouco mais as nossas deficiências e lutar para progredir. Então, pelo menos a reflexão, o estudo das virtudes nos leva a esse condicionamento, a essa nossa forma de olhar para dentro de nós e dizer, opa, eu conheço um pouco mais sobre aquilo. Que tipo de virtude é aquela? Aonde eu falhei? Aonde eu posso melhorar? Como eu posso exaltar? Como eu posso praticar mais a minha humanidade, sendo um pouco mais virtuoso em determinado aspecto dela? Então, aqui, como eu tinha dito, a reflexão sobre as virtudes não nos torna mais virtuosos, mas desenvolve a humildade, seja ela intelectual ou moral. Então, para que nós estudamos as virtudes? Bom, para compreendermos, então, o que nós deveríamos fazer, como nós poderíamos ser ou viver e medir com isso o caminho que nos separa dessa virtude. Em última análise, é aquilo que nós sempre ouvimos: tentarmos sermos amanhã uma versão melhor de nós mesmos. E se nós temos esse aspecto sedimentado dentro da nossa mente, isso nos ajuda, porque muitas vezes nós voltamos ao conhecimento e lembramos, puxa, eu podia ter sido um pouquinho melhor aqui, eu podia ter sido um pouco mais tolerante ali, um pouco mais caridoso ali. E essa auto-observação que nós podemos diariamente fazermos nos torna um pouco melhores e nós aprendemos com isso. Seja com as pessoas que nós temos como exemplos, muitas vezes, de virtudes,
e como nós vimos anteriormente, não existe aquela pessoa que é virtuosa para tudo. Essa talvez seria um anjo, talvez não seria um ser humano. Mas existem também aquelas pessoas que nós realmente olhamos e dizemos, puxa vida, eu não quero me tornar uma pessoa como esta. Ela tem pouquíssimas virtudes, ou, como diz o livro, é difícil que não tenha pelo menos uma virtude. Mas quanto menos nós ficarmos observando aquela pessoa, especificamente, que não nos traz o que nós devemos lutar para nos desenvolver, melhor ainda. Então, observar a virtude e não o vício sempre nos traz mais resultados. Como nós tínhamos comentado, várias são as definições de virtude. Vejam bem que eu ainda não cheguei na definição final. Para Platão, era uma ciência do bem. Estudar as virtudes era uma ciência do bem. Era o próprio bem. A virtude, para ele, era o próprio bem. Para Aristóteles, era o hábito de dirigir a nossa conduta pela inteligência, pela razão. Para os estoicos, era a união da alma conosco mesmo, com o nosso ser. Então, no momento que houvesse essa sobreposição, para os estoicos, estaria ali um homem virtuoso. Para Malembrache, outro filósofo, era o amor à ordem, o amor às virtudes morais, o amor à própria moralidade. E para Kant, era a força moral pela qual obedecemos à razão. Muito bem, para as virtudes, nós teríamos então duas condições a mais. Ela não é natural, ela é adquirida, ela é duradoura, ela tem que ser duradoura, e ela realmente precisa que nós tenhamos o conhecimento do dever, ou seja, para que nós sempre façamos o bem, nós temos que moralmente conhecer esse bem. Como nós precisamos nos comportar para que chegamos a esse bem. E também temos que ter uma disposição firme e constante em praticá-lo. Ninguém é virtuoso, como eu tinha dito antes, por ser tolerante até um determinado ponto, e quando ele for confrontado, principalmente com uma situação complicada, difícil, deixar de ser tolerante. Esse não é ainda não é para ele um grau de virtude realmente que ele possa dizer, bom, eu sou virtuoso nesta virtude. A noção de que um ato virtuoso tende a aproximar-se de outro. Essa, para mim, é uma das grandes importâncias da virtude. Por quê? Porque se nós praticamos o bem e nós nos tornamos virtuosos em determinado aspecto, por exemplo, mais humildes, seguramente esta virtude ela nos faz nos aproximarmos de outras virtudes. Quem é mais humilde provavelmente é mais tolerante. Quem é mais tolerante e humilde provavelmente tem a capacidade de amar de uma forma mais livre de amarras. Então, essa noção de que desenvolvendo uma virtude, nós estamos mais próximos de nos tornarmos virtuosos em outro aspecto, também ela é muito salutar e, na minha opinião, é um incentivo ao estudo de cada vez mais virtudes. Antigamente, como nós já tínhamos comentado, a virtude ela tem um aspecto histórico. E antigamente, na Idade Média, por exemplo, muitas das virtudes eram cardeais. E aqui o interessante é que o significado de cardeal era usado como uma dobradiça. É aquilo que é capaz de nos ajudar a tornarmos melhores. Então, a valorização da temperança, a moderação, da fortaleza de espírito, desenvolvermos a fortaleza de espírito, desenvolvermos a prudência que nos impede, como nós tínhamos visto antes, de praticarmos determinadas ações
que nós talvez não nos sentíssemos muito honrados ou capacitados de fazê-las, a justiça interior, que faz com que nós nos tornemos mais moderados, em que essa fortaleza possa crescer, que nós nos tornemos mais prudentes. Então, veja a importância dessas 4 virtudes cardeais em comparação com as virtudes teologais, que eram aquelas que faziam e fazem ainda com que o homem possa se superar, e que nós vemos muito no livro de Urante, a fé inquebrantável, a fé que nós desenvolvemos dentro de nós mesmos e que nos uniu a todos nós aqui em relação à verdade que nós realmente estamos inserindo no nosso coração, que é a verdade do livro de Urante. Pelos motivos mais variados, todos aqui que estão reunidos têm no livro de Urante, na verdade proferida pelo conhecimento que nós estamos adquirindo, tem, através da fé, a capacidade de percepção e de escrever, talvez com uma linha de ouro, por isso que a fé é dita ali, o ouro das virtudes, a nossa passagem, o nosso aprendizado maior para a vida monancial e aí depois todo o nosso caminho de ascensão pelo livro de Urante. A esperança era dita também como a prata, porque a todos que têm esperança no seu coração está tendo o terreno fértil para que a fé possa se desenvolver. E a caridade, que é nós olharmos para o céu através da fé e olharmos para baixo através da caridade. Porque praticarmos aquilo que nós aprendemos aqui nos torna um pouco melhores para onde nós vamos. Então, desenvolver a capacidade de não só olhar para a fé no alto, e sim para a caridade dos nossos irmãos aqui embaixo, nos torna mais humanos e, portanto, mais virtuosos naquilo que nós proclamamos, que é o amor a Jesus, que é o amor ao Pai universal e é um amor a todo o nosso caminho de desenvolvimento. Então, meus irmãos, como se forma a virtude? E aqui vem o conceito de virtude. A virtude é um ato do bem que, pela repetição destes atos, de uma mesma espécie, por exemplo, a humildade, por exemplo, a tolerância, e pela perseverança, se transformam em hábitos. Esta é a outra palavra ligada, então, às virtudes. As virtudes que nos interessam aqui, que vão realmente fazer com que o nosso coração se transforme, é aquela que nos transforma, que é transformada em hábito. Sejamos tolerantes como um aspecto da nossa personalidade, não como uma atitude feita dia sim, dia não. Então, a repetição de atos bons de uma mesma espécie, pela perseverança, ou seja, pela fiel capacidade de disciplina de nós vencermos a nós mesmos, os nossos vícios, e de se transformar, então, em hábitos. E aí vem o próximo ponto. O hábito, ele facilita porque ele suprime as hesitações, as etapas anteriores de reflexão, dos atos intermediários de reflexão, que fazem com que nós percamos tempo em praticar aquela ação virtuosa. Então, a reflexão vem antes. A reflexão sobre a virtude. Depois de resolvida essa reflexão, nós não pensamos mais como agir. Nós somos tolerantes porque somos tolerantes, porque aquilo é fazer o bem. Então, esse hábito virtuoso, o homem adere ao bem constantemente.
ou seja, a constância, e pratica-o plenamente, sem nada perder de sua liberdade, pois ele já fez a reflexão. Fortifica-se contra a sua fraqueza e sua própria inconstância. E aqui é o outro ponto. O hábito é diametralmente oposto à inconstância. Então, desenvolver o hábito faz com que nós realmente, esse é um ponto importante, nós possamos desenvolver em nós a virtude que foi, um pouco ali atrás, ponto de reflexão e de prática do bem. E acabamos, então, dizendo que o costume de praticar e repetir atos bons, ou seja, a indução à prática do bem, tem o poder de aprimorar o caráter do homem. Então, essa seria, assim, uma breve reflexão sobre o que é virtude, o conceito de virtude. Eu acho que isso seria o mais importante, de nós ficarmos realmente nas nossas mentes, sabermos que ela não nasce quando nós nascemos, ela é adquirida, sabermos a importância de lermos sobre a virtude, mas principalmente da prática da virtude, e sabermos que, como nós ouvimos frequentemente, que a criança não aprende só por quando lê, a criança aprende quando enxerga. Tem um ditado muito bonito que diz que a criança, o que a criança vê, a criança faz. Eu diria que não só a criança, em toda a nosso espectro possível e variações possíveis dentro de uma determinada virtude, nós nos tornamos cada vez melhores se nós percebemos. Então, por isso, nós precisamos ter tido a reflexão e o conhecimento anteriormente, mas se nós pudermos aplicar o nosso conhecimento, aí realmente nós estaremos não só sedimentando o conhecimento, mas nos tornando, e isso é o principal, seres melhores. E se nós nos tornarmos seres melhores, isso terá um impacto positivo em boa parte das pessoas que nós nos relacionamos. Seja na nossa família, seja na nossa sociedade, nas pessoas que nós nos relacionamos, um ato de bem faz com que, consciente ou inconscientemente, aquela pessoa que recebeu aquele ato retribua, consciente ou inconscientemente, a outra pessoa. E isso forma uma corrente do bem. Então, isso é o que faz eu gostar tanto desse tema. Como eu tinha comentado antes, eu tenho que desenvolver aqui em cada uma das 18 virtudes aí que eu separei ali, que eu pensei ser as principais, assim. Existem talvez muitas outras. Uma virtude para uma pessoa talvez seja mais importante que para outra, mas esse era o propósito da nossa conversa aqui, e espero que a gente possa conversar mais sobre ela, porque é um tema que é muito interessante. Tá? Eu agradeço a todos e espero que possa ajudar cada um de nós.